Ao longo do século XIII, os mongóis conquistaram o maior império terrestre contíguo na história mundial. Este impressionante poder mundial emergiu da unificação das 7 tribos mongóis sob a liderança de Genghis Khan, cujo próprio nome se tornou sinônimo de conquista. Proclamado governante de todos os mongóis em 1206, Genghis e seus descendentes enviaram exércitos invasores em todas as direções e no final da vida do grande Khan, seu império incluía grande parte da China e da Ásia Central. As forças mongóis também avançaram para a Ásia Ocidental e Europa. Eles subjugaram boa parte do mundo árabe, devastando Bagdá em 1258. A cristandade latina enfrentaria a força total do Império Mongol quando eles atacaram a Hungria e a Polônia. Nos campos de batalha de Legnica e Mory, os húngaros, poloneses, croatas e seus aliados, incluindo os cavaleiros templários, enfrentariam a máquina militar praticamente invencível dos mongóis. Finalmente, em 1260, os mamelucos, os campeões do Islã, ficaram praticamente sozinhos em sua defesa do mundo muçulmano contra a ameaça mongol. Hoje, no História Real das Cruzadas, mergulharemos nas invasões mongóis do Ocidente. Junte-se a nós! Em 1241 viu uma invasão mongol multifacetada da Europa, com a Polônia e a Hungria sendo alvos simultaneamente. Batu, neto mais velho de Genghis Khan, e o grande general Subotai marcharam para a Hungria. Enquanto isso, um exército liderado por Baydar e Horda atacou a Polônia. Em fevereiro de 1241, Baydar incendiou Lublin, cruzou o congelado rio Vístula, depois atacou e saqueou Sandomierz, pilhando o mosteiro cisterciense local. Enquanto isso, a invasão de Baydar seria oposta pelo Duque Henrique, o Piedoso, e sua coalizão de cavaleiros poloneses e morávios, bem como alguns cavaleiros templários. O confronto decisivo veio na Batalha de Legnica, uma das mais cruciais na história das invasões mongóis. Os poloneses foram surpreendidos completamente. No entanto, Baydar e Horda foram limitados pela estratégia de Subotai e Batu, que estavam focados principalmente na Hungria. Baydar e Horda visavam impedir que um exército polonês auxiliasse os húngaros. Embora os dois exércitos mongóis estivessem operando em frentes diferentes, Baydar e Horda mantinham contato próximo com Subotai e Batu para que toda a operação mongol pudesse ser coordenada. Como sempre, o sistema de mensageiros mongol era excepcional. Mensageiros corriam entre a Polônia e a Hungria em velocidades rápidas para que Subotai sempre soubesse o que estava acontecendo na Polônia. Para espalhar o caos, Baydar e Horda dividiram suas forças em pequenos grupos de invasão. Isso era arriscado, pois seu exército já era bastante pequeno e poderia ser dominado. O próprio Baydar liderou a vanguarda e se dirigiu para a capital polonesa de Cracóvia. Queimando, saqueando e aterrorizando o campo, Baydar chegou a poucos quilômetros de Cracóvia. A maioria dos cidadãos fugiu. Segundo a lenda, enquanto a evacuação estava acontecendo, um único trompetista ficou em uma torre, soando o alarme até ser morto por uma flecha de um arqueiro mongol. Quando os mongóis chegaram, a cidade estava deserta. Todos os habitantes estavam escondidos na floresta. No dia 24 de março, Baydar queimou Cracóvia até o chão. Até hoje, o alarme do trompetista de Cracóvia ainda é comemorado pelo Corpo de Bombeiros da cidade. Um trompetista toca o chamado dos 4 cantos da torre da catedral, embora o chamado nunca seja concluído, terminando abruptamente no exato momento em que o vigia foi atingido na garganta por um arqueiro mongol. Baydar e Horda marcaram outro encontro em Breslávia. Assim que Baydar chegou à cidade, ele descobriu que já havia sido abandonada, seus cidadãos se refugiando dentro do castelo fortificado. Antes de Horda chegar, Baydar decidiu cercar o castelo de Breslávia.
Entretanto, seus batedores relataram que um exército polonês, liderado pelo Duque Henrique, o Piedoso, da Silésia, estava reunido em Legnica, a cerca de 40 milhas dali. Entretanto, o rei Venceslau da Boêmia viajava com seu exército para se unir a Henrique. Baydar jurou impedir esse encontro entre as duas forças cristãs. Baydar abandonou o cerco e enviou uma mensagem para a horda se juntar a ele imediatamente em Legnica, antes da chegada do rei Venceslau. O exército reunido às pressas por Henry em Legnica não era grande, talvez contando com 7 ou 8 mil. Sua infantaria era composta principalmente por agricultores não treinados e desarmados, muitos deles brandindo pouco mais do que suas ferramentas agrícolas. Um contingente morávio estava presente sob o sol do Marquês da Morávia. Um pequeno grupo de cerca de 70 cavaleiros templários franceses bem armados também estava presente. Além destes, o próprio Duque Henry liderou uma força de cavaleiros silesianos experientes e bem armados, bem como alguns mercenários capazes. Mas, no geral, a maior parte do exército cristão era composta por recrutas mal equipados e inexperientes, com apenas uma pequena força de cavalaria capaz. A situação era muito grave. Horda se juntou a Baydar e juntos eles se aproximaram de Legnica. Sua cavalaria, com um número entre 6 e 7 mil, era um pouco menor que a força ocidental, mas sua qualidade era muito mais consistente. Em 9 de abril de 1241, o Duque Henry partiu da cidade para enfrentar os mongóis. Infelizmente, ele não sabia que o rei Venceslas estava a caminho com seu exército. Na planície externa à cidade, o duque dividiu seu exército em 4 partes. No centro, Henry colocou seus próprios silésios, os templários e os morávios. Inicialmente, a vanguarda mongol avançou e Henry enviou sua própria cavalaria silésia para encontrá-la. A chuva de flechas lançada pelos mongóis fez os silésios recuarem. Henry enviou os cavaleiros da Grande Polônia para reforçar os silésios. Os mongóis agora recuaram. Henry avançou com seus próprios cavaleiros e os templários prontos para dar uma carga decisiva. No entanto, as reservas mongóis agora avançaram em ambas as flancos. Os mongóis aproveitaram a vantagem e bombardearam os cavaleiros cristãos com flechas, o que fez a cavalaria de Henry perder a coesão. Neste momento crucial, os mongóis lançaram bombas de fumaça atrás da retaguarda da cavalaria ocidental, o que separou os cavaleiros de sua infantaria. Isso criou a máxima confusão. Os mongóis avançaram para o abate com lanças pesadas. Houve uma luta intensa, mas os cavaleiros cristãos foram derrotados, eliminados enquanto lutavam contra a cavalaria mongol em movimento. Uma vez que isso foi realizado, os mongóis derrubaram a infantaria ocidental inexperiente e mal armada, que foram massacrados. A Batalha de Legnica acabou. Os mongóis haviam alcançado a vitória. As perdas para os poloneses e aliados foram pesadas. De maneira horrível, os mongóis contavam seus oponentes mortos cortando uma orelha de cada homem caído, recolhendo-as em 9 grandes sacos e enviando-as para Batu e Subotai. O grão-mestre templário registra as perdas de sua ordem na batalha. 9 irmãos, 3 cavaleiros, 2 sargentos e 500 homens de armas. Esses 500 homens de armas eram camponeses locais alistados como infantaria. O Duque Henry tentou fugir com 3 guarda-costas. Os mongóis o perseguiram, derrubando os assistentes do duque um por um. Capturando o próprio Henry, os mongóis cortaram sua cabeça e, em uma exibição horrível, ergueram a cabeça no fim de uma lança para ser desfilada diante da cidadela de Legnica. Isso aterrorizou os cidadãos que haviam se refugiado dentro das muralhas da fortaleza.
Depois que os invasores partiram, a viúva do duque procurou seu corpo no campo. Quando ela encontrou o corpo decapitado, estava tão mutilado e desfigurado que ela só pôde reconhecê-lo pelo dedo extra no pé esquerdo. Quando a notícia da derrota polonesa em Legnica chegou até ele, o rei Venceslas recuou para reunir reforços da Turíngia e da Saxônia. Em Kłodzko, a vanguarda mongol encontrou-o. Aumentado com forças adicionais, o exército de Venceslas era poderoso o suficiente para pressionar o inimigo e a cavalaria cristã conseguiu repelir os mongóis. A vanguarda mongol recuou. Baidar e Horda sofreram pesadas baixas durante a Batalha de Legnica e entenderam que não tinham forças para superar o rei Venceslas. Divididos em grupos menores, invadiram a Morávia, retirando-se para a Hungria, onde se juntariam ao exército mongol principal liderado por Subutai e Batu. A Batalha de Legnica foi uma clara vitória para os mongóis, mas foi uma vitória cara. As baixas sofridas pelos mongóis limitaram sua capacidade de manter a campanha, especialmente com o exército do rei Venceslas ainda intacto. No entanto, a invasão devastou tanto as cidades da Silésia e Morávia que muitas regiões ficaram quase desertas. Governantes locais trouxeram camponeses alemães para restaurar as populações devastadas. As numerosas florestas e pântanos da terra foram uma dádiva de Deus. Aqui, muitos camponeses se esconderam dos atacantes e sobreviveram. A invasão mongol da Polônia alcançou seus objetivos. Subotai encarregou Baidar e seus colegas de impedir que os poloneses ajudassem a Hungria. Ao derrotar o Duque Henry da Silésia na Batalha de Legnica, Baidar havia conseguido exatamente isso. No entanto, assim como na Hungria, as perdas mongóis na Polônia foram consideráveis e foi uma campanha difícil e duramente disputada. Para os poloneses, a invasão havia sido quase apocalíptica em caráter. Os mongóis espalharam destruição e morte por onde passaram, deixando suas vítimas a se perguntar sobre a ira de Deus contra eles. A Batalha de Legnica perdurou em lenda por séculos. Há muito se acredita que os hospitalários e os cavaleiros teutônicos estiveram presentes na batalha, embora o historiador Peter Jackson insista que os templários foram a única ordem militar participante. William Urban relata a longa lenda popular de que o mestre prussiano dos cavaleiros teutônicos encontrou sua morte em Legnica sob uma saraivada de flechas tártaras, embora Urban conclua que isso foi repetidamente demonstrado como falso. Em 1241, a Hungria, liderada pelo rei Bela IV, enfrentou um dos ataques mais devastadores da era medieval. O ataque foi orquestrado pelo gênio militar mongol Subotai, bem como por Batu, neto de Genghis Khan e um dia fundador da Horda Dourada. A essa altura, os mongóis eram considerados conquistadores praticamente imparáveis, varrendo exércitos de leste a oeste. No campo de batalha de Marri, o rei Bela seria acompanhado por alguns aliados firmes, os croatas sob o comando do duque Koloman e um grupo de cavaleiros templários, bem como o guerreiro arcebispo Ugrin. O plano de ataque de Subotai era brilhante, e o rei Bela parecia cair nele. Mas os mongóis realmente sairiam vitoriosos? Quais foram os verdadeiros resultados da Batalha de Marri? Hoje, em História Real das Cruzadas, vamos olhar para a angustiante primeira invasão mongol da Hungria e a épica Batalha de Marri. A força de invasão mongol, sob a liderança do general Subotai e do neto mais velho de Genghis Khan, Batu, atacou e queimou Moscou em 1238 e depois a cidade de Vladimir. Aqui eles mataram toda a população. A família do grão-duque refugiou-se na catedral, mas os mongóis a queimaram sobre suas cabeças. Um mês depois, o grão-duque os encontrou em batalha no rio Sita, perto de Jaroslav, onde foi derrotado e morto.
O terror mongol agora se alastrava para o ocidente. Em 1239, o príncipe dos cumanos pediu ao rei Bela IV da Hungria permissão para se estabelecer com seu povo no reino húngaro. Bela concordou, e os cumanos, ao chegarem na Hungria, se converteram ao cristianismo latino. Os mongóis que vinham mirando os cumanos consideraram isso uma provocação. Eles enviaram uma mensagem ao rei Bela de que agora o consideravam um inimigo e um alvo legítimo para a subjugação. Em 1240, os mongóis capturaram Kiev, saqueando completamente a cidade. Os túmulos dos santos foram arrombados. Os mongóis estavam próximos de atacar a Hungria. Eles preferiam fazer campanha no inverno, quando rios e pântanos congelavam. Os resistentes cavaleiros mongóis se adaptavam bem ao inverno, enquanto seus oponentes sofriam com o frio intenso. O comandante mongol mais importante durante este período, o general Subutai, é lembrado hoje como uma das maiores mentes militares da história. Foi ele quem foi o principal estrategista militar para Genghis Khan. Agora, Subutai definiu o inverno de 1241 para a invasão da Hungria. Os mongóis invadiram a Polônia e, em 13 de fevereiro, capturaram Sandomierz. Agora eles dividiram seu exército em várias tropas menores. Batu designou parte do exército para seu irmão Orda e Baidar, filho do falecido Chagatai Khan. No dia 9 de abril, na Batalha de Legnica, Orda e Baidar derrotaram um exército polonês e morávio. Enquanto Baidar e Orda varriam a Polônia, Batu e Subotai avançavam para a Hungria. As duas forças mongóis mostraram uma coordenação notável. A velocidade dos mensageiros mongóis permitiu que Batu e Subotai soubessem quando Baidar e Orda venceram os poloneses. Apenas um dia após a vitória mongol em Legnica, o flanco sul-mongol foi assegurado por um destacamento que devastou Hermannstadt a cerca de 800 quilômetros de distância e derrotou o exército da Transilvânia. Batu e Subotai já estavam assediando as forças do rei Bela em Peste. Eles se retiraram, deixando que o rei húngaro os perseguisse. Então, na charneca em Marri, a oeste do rio Shio, pouco antes de se ligar ao rio Tisa, Batu e Subutai pararam e se prepararam para enfrentar os húngaros em batalha. Durante a falsa retirada dos mongóis, Subutai e Batu cavalgaram à frente para inspecionar o campo de batalha. Em 10 de abril, o exército mongol passou pela charneca, cruzou o rio Shio usando a ponte de pedra e avançou mais 10 milhas para dentro da floresta, escondendo sua posição. Dali em diante, as colinas e vinhas de Tokai estavam à frente, com o rio Tisa ao lado. Naquela noite, o exército do rei Bela IV chegou à charneca de Morri. O rei enviou batedores húngaros a cavalo para inspecionar a terra à frente. Os batedores atravessaram a ponte, exploraram a floresta sem encontrar nada e retornaram para guardar a ponte durante o acampamento do exército húngaro na charneca. Como defesa, Bela e seus homens cercaram o acampamento com centenas de vagões, unidos por correntes e cordas. Esta tática era testada em batalha contra exércitos nômades. Porém, o exército de Batu não era um exército nômade típico, pois trouxe consigo equipamentos de cerco avançados. Ao pôr do sol, Batu levou seu estado-maior a um topo de colina para visualizarem a posição do exército húngaro. Em suma, o inimigo estava encurralado. À direita dos húngaros ficavam os pântanos do rio Tisa, enquanto à frente deles ficava o rio Shio, e à esquerda e atrás ficavam colinas e florestas. Batu implorou a seus comandantes para manterem os húngaros na charneca a qualquer custo. Após o anoitecer, Subutai avançou com talvez 30.000 cavaleiros sobre as colinas e voltou ao redor para o rio Shio inundado, em frente à charneca. Desta posição, ele seria capaz de correr e atacar os húngaros por trás, enquanto Batu os enfrentava de frente. Para se preparar, Subutai ordenou a seus homens que começassem a construir uma ponte de madeira ao sul. Surpreendentemente, os batedores do rei Bela não detectaram nada disso.
Segundo James Chambers, os batedores de Bela já haviam se mostrado ineptos em várias ocasiões. Ao amanhecer, Batu iniciou o ataque à Ponte de Pedra. Os defensores húngaros mantiveram a margem oeste até a chegada de reforços do acampamento. Parecia que as fileiras densas de húngaros seriam capazes de manter a ponte contra a cavalaria de Batu, mas Batu havia planejado isso. Ele trouxe 7 catapultas e começou a bombardear os húngaros que mantinham a ponte. Como registrou um cronista, ao som de um barulho estrondoso e flashes de fogo, o bombardeio de Batu começou a fazer os húngaros recuarem. Fontes da época descreveram as catapultas lançando bolas de fogo, e historiadores especularam que os mongóis podem ter usado pólvora durante esta batalha. Nesse caso, não surpreende que as máquinas de Batu tenham se mostrado tão eficazes. Protegidos pela barragem, os cavaleiros mongóis cruzaram a Ponte de Pedra. Neste momento, a cavalaria de Batu enfrentava todo o exército húngaro. O campo de batalha limitava a manobrabilidade mongol, sua arma mais letal em muitas ocasiões. Lentamente, os mongóis avançavam em direção ao centro do campo, contendo a cavalaria húngara com rajadas repetidas de flechas. Enquanto isso, o Duque Koloman, os Templários e o arcebispo Ugrin lideravam o ataque contra os mongóis. Durante 2 horas de combate próximo, os mongóis tiveram muitas baixas, com suas fileiras se tornando perigosamente reduzidas. Os húngaros, croatas e templários lutaram com intenso valor, e neste ponto, a batalha estava a seu favor. Desesperados, os mongóis começaram a se estender em um semicírculo como se tentassem cercar o inimigo. Os húngaros agora pareciam prontos para realizar uma carga decisiva através da linha mongol. Neste momento, porém, as forças de Subutai chegaram pela retaguarda. Organizando-se em um semicírculo, a cavalaria de Subutai agora operava em conjunto com a de Batu, fechando o cerco ao inimigo com uma chuva de flechas. Neste momento crítico, guerreiros inexperientes entrariam em pânico, mas os experientes húngaros formaram colunas e recuaram para o acampamento fortificado antes que o círculo mongol se fechasse. Os mongóis cercavam o acampamento húngaro, mas Batu estava furioso com os acontecimentos. A ponte de madeira de Subutai demorou muito para ser construída, fazendo com que as forças de Batu sofressem baixas horríveis enquanto tentavam conter os húngaros. Batu culpou Subutai por isso e estava preocupado que seus soldados exaustos seriam incapazes de invadir o acampamento húngaro ou mesmo resistir a outro ataque húngaro. Batu informou a Subutai que queria recuar, mas Subutai discordou, sentindo-se confiante em seus homens. Se os príncipes desejam recuar, eles podem fazer isso, disse Subutai. Mas quanto a mim, estou decidido a não voltar até que eu tenha chegado à Peste e ao Danúbio. A batalha continuou a todo vapor. Havia uma perigosa desunião no acampamento húngaro. Muitos barões húngaros desprezavam o rei Bela e o teriam abandonado não fosse o cerco ao acampamento deles. Depois de horas de bombardeio pelas máquinas de cerco mongóis, o acampamento húngaro com seu anel de vagões foi totalmente destruído. O moral húngaro desmoronava. Os mongóis perceberam sua vantagem e começaram a se reunir para um ataque. Isso deixou lacunas no cerco que em parte era um componente do plano de Subutai. As lacunas permitiram a fuga de barões húngaros descontentes com seus cavaleiros. As fileiras húngaras agora estavam perigosamente exauridas. Apenas o Duque Koloman, cavaleiros templários liderados por Reinbald e cavaleiros do arcebispo Ugrin permaneceram firmes, formando uma cunha para enfrentar os mongóis. Os mongóis agora lançavam repetidas chuvas de flechas sobre a cunha húngara, afinando suas fileiras, e então seguindo isso com uma devastadora carga de cavalaria pesada liderada por Shaibon. Nos momentos finais desesperados, os templários demonstraram grande bravura, recusando-se a se render e matando muitos mongóis antes de todos perecerem. O arcebispo Ugrin também caiu lutando. O Duque Koloman foi gravemente ferido e conseguiu escapar por pouco com poucos homens para se encontrar com o rei Bela e os demais sobreviventes.
Enquanto isso, os que escaparam mais cedo caíram numa armadilha mongol, atacados por arqueiros a cavalo durante a fuga. Logo, a charneca estava cheia de húngaros mortos. A batalha foi feroz, e os mongóis também sofreram grandes baixas. O exército húngaro foi destruído. O rei Bela escapou trocando de cavalo com seus servos leais sempre que o seu se cansava. Depois de escapar de seus perseguidores mongóis, ele nadou o Chio e passou a noite escondido na floresta, protegido por um único servo eslavo. O duque Coleman atravessou o Danúbio com um barco de fugitivos saindo de Pest e chegou às suas terras na Croácia, onde faleceu devido aos ferimentos. Os mongóis agora estavam livres para devastar a Hungria. No Natal de 1241, os mongóis atravessaram o congelado rio Danúbio. Eles capturaram Buda e depois invadiram a Croácia, tomando Zagreb. Eles continuavam perseguindo o rei fugitivo Bela IV. Embora repelidos de alguns castelos fortemente defendidos, os mongóis devastaram território na Áustria até Viena. Porém, no inverno de 1242, notícias importantes parecem ter chegado da Mongólia. Ogedei, o grande Khan, terceiro filho de Genghis Khan, morreu repentinamente. Segundo a tradição mongol, deve-se montar um conselho com todos os líderes para decidir quem será o próximo grande Khan. Batu pode estar determinado a voltar para casa para o conselho, mas historiadores discordam disso. De fato, um importante cronista mongol, Rashid al-Din, insistiu que Batu desconhecia a morte do grande Khan quando ordenou uma retirada geral. Na primavera de 1242, os mongóis deixaram a Hungria, Croácia e Polônia. A Batalha de Marri foi uma vitória decisiva para os mongóis e uma derrota devastadora para a Hungria. Porém, foi uma vitória árdua para Subotai e Batu. Eles sofreram baixas sérias e os húngaros e seus aliados se mostraram lutadores resistentes. Além disso, quando os mongóis adentraram o oeste húngaro, encontraram dificuldade em ocupar áreas protegidas por castelos de pedra. Geralmente, eles contornavam os castelos e se concentravam em saquear o território ao redor. Os mongóis enfrentavam desafios para controlar territórios acidentados com fortalezas em posições elevadas. De fato, ao fim da campanha, os mongóis geralmente ficavam atolados em cercos onerosos e ineficazes, com saque e suprimentos esgotados. Além disso, muito após as grandes vitórias mongóis nas batalhas, os locais faziam ataques de guerrilha contra os ocupantes. Subutai puniu tais ataques de guerrilha com brutal crueldade. No entanto, foi mais um exemplo da tenacidade húngara, polonesa e croata. Em Marri, os mongóis encontraram uma séria resolução, com muitos guerreiros lutando até a morte. Para os mongóis, essa não era uma situação ideal. Eles preferiam muito mais encontrar populações submissas e rendidas do que lutadores obstinados dispostos a ir até o último homem. Talvez a morte do grande Khan tenha desempenhado um papel em levar os mongóis a se retirarem da campanha europeia, mas a decisão de abandonar a Hungria, a Croácia e a Polônia também pode ser devido aos duros combates que encontraram e às altas baixas que sofreram nessas regiões, bem como aos castelos que pontilhavam as regiões mais ocidentais das terras conquistadas. O motivo por trás da retirada mongol permanece desconhecido e continua a ser um tópico muito debatido. Em 1260, os mongóis, no auge de seu poder, estavam prontos para dominar o coração da civilização islâmica. Neste momento, um exército mongol invadiu a Síria, pronto para esmagar as forças do sultão Mamluk Qutuz. Em desafio, o sultão Mamluk reuniu seu exército e se preparou para o confronto que determinaria o futuro do Islã, a Batalha de Ain Jalut. Aqui, os Mamluks e os mongóis se testariam decisivamente em uma das batalhas verdadeiramente notáveis da Idade Média. 1260.
3 décadas após a morte de Genghis Khan, os mongóis são uma das potências mais formidáveis do mundo. Com seus ágeis arqueiros montados e vastos exércitos, eles venceram quase todas as forças em seu caminho. Mongke Khan, neto de Genghis, encarregou seu irmão Hulagu de subjugar os inimigos ocidentais de seu império. No meio do século XIII, os mongóis haviam feito grandes avanços à custa do mundo islâmico. Em 1258, Hulagu aniquilou Bagdá, o centro dos califas Abbasside. Em seguida, ele entrou na Síria e subjugou Alepo e Damasco. Agora, ele só tinha que quebrar os mamelucos que governavam o Egito. Ele enviou um mensageiro para Qutuz, sultão do Egito, com a mensagem: conquistamos vastas áreas, massacrando todas as pessoas. Fortalezas não nos deterão, nem exércitos nos impedirão. Qutuz respondeu decapitando os enviados mongóis e exibindo suas cabeças nos portões do Cairo. Mas a morte de Mongke impediu Hulagu de responder imediatamente. Hulagu partiu do Levante para a Mongólia para participar das disputas políticas que sempre seguiam a morte do grande Khan. Enquanto isso, Qutuz invadiu as possessões mongóis na Síria. Mas os mongóis finalmente responderam. O tenente de Hulagu, Kitbuka, recebeu informações de que o exército de Qutuz superava o seu próprio em pelo menos 2-1. No entanto, Kitbuka decidiu avançar contra os mamelucos. Liderando um exército de cerca de 20.000 homens, Kitbuka atravessou o Rio Jordão e entrou no vale de Ein Jalut, que, segundo a tradição, foi o local da batalha entre Davi e Golias. A batalha ocorreu em 3 de setembro de 1260. Além de sua vantagem numérica, os mamelucos conheciam melhor o território. Qutuz escondeu uma grande parte de seu exército na região montanhosa, enquanto enviava uma força avançada sob o comando de Baibars para escaramuçar com os mongóis e tentar atraí-los para uma armadilha. No início, os confrontos se limitavam a táticas de ataque e fuga, com arqueiros montados de ambos os lados atacando uns aos outros com ondas de flechas. Essa luta continuou por algum tempo, sem que nenhum dos lados obtivesse uma vantagem clara. Por fim, os mongóis lançaram um ataque poderoso. Era exatamente o que Baibars queria. Baibars respondeu executando uma retirada fingida, projetada para atrair os mongóis a perseguir sua cavalaria. Os mongóis morderam a isca. Baibars correu para as colinas atraindo as forças mongóis. Finalmente, Baibars tinha seus inimigos onde ele queria. De repente, o restante das forças de Cthulhu emergiu. De uma só vez, os mongóis se viram cercados, enfrentando a força total do exército mamluco. Apesar dessa situação desastrosa, os mongóis lutaram ferozmente para sair do cerco. A vanguarda de Kitbuka avançou para enfrentar o corpo principal dos mamluks, enquanto a segunda linha mongol virou à direita para sobrecarregar sua ala esquerda. De longe, Gatuz observou a batalha com sua força pessoal. Ao ver os mongóis sobrecarregando sua ala esquerda, o sultão jogou fora seu capacete para que seus homens pudessem ver seu rosto. "Ó meu Islã!" ele gritou, enviando sua ala direita para apoiar a esquerda que desmoronava. Por horas, o sultão lutou para recuperar seu lado esquerdo. Eventualmente, os mongóis foram repelidos e o lado esquerdo dos mamelucos foi restaurado. Qutuz enviou reforços de suas reservas para fortalecer os pontos vulneráveis de suas asas distantes. Em menor número, exaustos, a posição dos mongóis agora era crítica. Tomando a dianteira com sua guarda pessoal, Qutuz lançou o assalto geral final. Os mongóis lutaram com muito espírito, mas foram dominados pela pura superioridade numérica dos mamelucos. Enquanto sua força principal repelia os mongóis, as alas direita e esquerda dos mamelucos avançavam para flanqueá-los. Neste momento crítico, Kitbuka morreu e os mongóis agora se quebraram e fugiram. No total, as baixas mongóis ficaram entre 5 e 10 mil homens. Foi uma vitória retumbante para Qutuz, Baibars e os mamelucos. A vitória dos mamelucos em Ain Jalut foi o resultado do superior número de Qutuz e seu uso eficaz do terreno. Baibars teve um papel crucial em atrair o exército mongol para uma armadilha fatal.
Ain Jalut consolidou os mamelucos como a principal potência muçulmana da época. Depois que os abássides foram varridos pelos mongóis, os mamelucos conseguiram parar a expansão mongol com sucesso. Assim, os mamelucos surgiram como os defensores do Islã. Enquanto isso, a luta interna dentro do Império Mongol impediu os mongóis de responderem à sua humilhação em Ain Jalut. De fato, foi a crise de sucessão na Mongólia que inicialmente desviou Hulagu e deixou Kitibuka com forças inadequadas para concluir a conquista da Síria e do Egito. Em 5 anos, a guerra civil fraturaria irreparavelmente o vasto Império Mongol. Apenas um mês após sua grande vitória em Ain Jalut, Qutuz foi morto pela adaga de um assassino durante uma expedição de caça. Na época, muitos suspeitavam que Baibars estava envolvido, e essa suspeita continua até hoje. Baibars se beneficiou mais com a morte de Qutuz, tornando-se sultão do Egito em outubro de 1260, coroando sua brilhante carreira militar. No século XIII, os mongóis alcançaram uma série de vitórias praticamente ininterruptas, conquistando o maior império terrestre contíguo da história. Na década de 1240, eles devastaram a Hungria, destruindo o exército do rei Bela IV na famosa Batalha de Mohi. Essa experiência impactou profundamente os húngaros e os levou a alterar fundamentalmente muitos aspectos de sua sociedade, pois temiam que os mongóis um dia retornassem. Como se viu, eles retornaram. Em 1285, um vasto exército mongol novamente invadiu as terras dos húngaros. Como a Hungria se sairia desta vez? Na verdade, o resultado da segunda invasão mongol à Hungria apresenta um dos episódios mais impressionantes e surpreendentes na história dos mongóis. Descobriremos como os húngaros lidaram com essa segunda invasão aterrorizante hoje no História Real das Cruzadas. Em 1241, na Batalha de Mohi, uma enorme força de invasão mongol derrotou os húngaros e seus aliados. Por um ano, os mongóis saquearam e devastaram o campo. Após a retirada dos invasores, 1/4 da população da Hungria havia sido massacrada e quase todas as cidades e vilas estavam destruídas. Após este desastre, o rei da Hungria, Bela IV, ficou encarregado de juntar os cacos. Ele reconheceu que seu reino estava mal preparado para a invasão mongol. Por exemplo, a Hungria tinha poucas fortificações. De fato, muitas de suas cidades não tinham muros. Só os poucos castelos de pedra do reino resistiram aos mongóis. Além disso, o exército do reino era composto principalmente por cavaleiros levemente armados. Em 1241, apenas um pequeno contingente de cavaleiros templários e cavaleiros teutônicos, vestidos com armaduras pesadas, conseguiram infligir sérios danos aos mongóis. E se um grande exército de cavaleiros bem armados estivesse presente para enfrentar os mongóis? Tomando nota, o rei Bela começou a implementar grandes reformas. Primeiramente, Bela reorganizou os cavaleiros do seu reino em uma nova classe de cavaleiros montados fortemente armados, no estilo ocidental. Em 1247, ele fechou um acordo com a Ordem de Cruzados, conhecida como Cavaleiros Hospitalários, concedendo-lhes sua fronteira sudeste em troca de sua ajuda para trazer mais cavaleiros fortemente armados e erguer novos castelos de pedra. Em 1248, o rei estendeu o privilégio de cavalaria, permitindo que a camada média do reino servisse na cavalaria de um barão, desde que estivessem equipados com armadura e um cavalo. Ele incentivou novos colonos a se mudarem para a Hungria, concedendo-lhes direitos de cavalaria e nobreza, se pudessem se equipar para o combate. Adolescente da Batalha de Mohi, os arqueiros, que haviam sido escassos durante a primeira invasão mongol, no entanto, se saíram bem contra os mongóis em 1241. O rei Bela fez um acordo com os venezianos, famosos por seus arqueiros. Por este acordo, pelo menos 1000 arqueiros venezianos entraram ao serviço do rei húngaro.
Finalmente, o rei Bela ofereceu subsídios e incentivos a todas as cidades húngaras que se equiparam com fortificações de pedra. Essas reformas valeram a pena, resultando na construção de cerca de 100 novas fortalezas. Todas as principais cidades da Hungria estavam cercadas por muralhas de pedra. O reino da Hungria foi transformado ao final do reinado do rei Bela IV. O rei Bela não viveria para ver o fruto de seus esforços. Ele morreu em 1270. Em 1285, suas reformas seriam testadas. Naquele inverno, Nogai Khan, líder de facto da Horda Dourada, apontou seu exército para o oeste e invadiu a Europa Central. A Horda Dourada, representando o setor noroeste do domínio mongol, operava como um khanate essencialmente independente, desde a fragmentação do Império Mongol em 1259. Dada a sua localização, a Europa Central era o terreno lógico para a expansão da Horda Dourada. Nogai Khan estava determinado a conquistar a Hungria definitivamente. Nogai acreditava que os húngaros eram fracos. Ele ouviu rumores de conflitos internos na Hungria, o que parecia confirmado quando um grande número de cumanos foi expulso do reino e procurou serviço com os mongóis. Em 1241, os mongóis atacaram a Hungria por 2 flancos. Nogai liderou uma força através de Brasov para a Transilvânia, enquanto seu parente Talabuka marchou através do Passo Verekt, na Ucrânia moderna, para a Transcarpátia. Na época, o Império Mongol estava em paz, principalmente livre de lutas internas pelo poder. Portanto, Nogai foi capaz de reunir uma força de invasão muito grande que os historiadores estimam que contava com algo entre 30.000 e 50.000 homens. Como de costume, os mongóis focaram em velocidade e surpresa. Era inverno, e Nogai esperava pegar os húngaros de surpresa. Ele esperava aniquilar facilmente qualquer resistência que encontrasse. No início, havia sinais de que a invasão poderia não sair conforme o planejado. Talabuka, que liderou o maior contingente para o norte da Hungria, teve dificuldades em prover seus homens. Isso se devia às fortificações melhoradas na Hungria. Muitos moradores locais fugiram para os castelos regionais, onde acumularam seus animais e suprimentos de comida. Os mongóis se viram marchando por um território desprovido de saque. Ao passarem de castelo de pedra em castelo de pedra, os mongóis começaram a sofrer de fome, e Talabuka perdeu milhares de homens para a inanição. No início da campanha, os mongóis atacaram a cidade de Pest, mas a cidade já havia sido abandonada, seus habitantes haviam se refugiado nos castelos locais. Novamente, os mongóis nada encontraram para saquear. De sua base bem fortificada em Buda, um contingente de cavaleiros húngaros lançou um ataque de assédio bem-sucedido na coluna mongol, e as fontes revelam que a rainha húngara Elizabeth da Sicília conseguiu observar a ação das muralhas da cidade. Talabuka ficou frustrado. Seus homens conseguiram invadir territórios até o Danúbio. Em alguns lugares, eles infligiram pesadas baixas nas populações civis, mas em muitas áreas, os aldeões eram escassos, tendo se refugiado atrás das muralhas de uma fortaleza próxima. Os mongóis não conseguiram capturar nenhum dos castelos regionais e continuaram encontrando contingentes bem armados de cavaleiros húngaros. Com fortalezas bem defendidas por perto, os húngaros podiam atacar, infligir baixas nos mongóis e depois se retirar para a segurança antes que Talabuka pudesse lançar um contra-ataque eficaz. Uma dessas batalhas ocorreu perto do castelo de Tarusko. Aqui os mongóis sofreram uma séria derrota e pesadas baixas. Os cavaleiros húngaros conseguiram infligir devastadoras cargas nos mongóis. Os húngaros vitoriosos capturaram cerca de 1000 prisioneiros durante este confronto. O encontro decisivo ocorreu nas colinas do oeste da Transilvânia.
Aqui, o enfraquecido exército de Talabuca encontrou subitamente o exército real húngaro, liderado pelo rei Ladislau IV. Diferente do exército encontrado pelos mongóis em 1241, essa força húngara possuía muitos cavaleiros fortemente armados. Com números reduzidos e moral baixa, os mongóis foram derrotados de forma contundente pela carga determinada e cronometrada dos húngaros. Reconhecendo que sua situação era desesperadora, Talabuca agora ordenou uma retirada da Hungria, mas na viagem de retorno, seu exército foi emboscado pelo povo Szekely, que desferiu um ataque rápido com sua cavalaria leve. Este último desastre quase destruiu o exército de Talabuca, e quando o general retornou ao território mongol, suas forças não existiam mais. Um cronista até comentou que Talabuca retornou apenas com sua esposa e um único cavalo, certamente um exagero, mas que destacou o nível de destruição de seu exército. Nogai Khan se saiu apenas um pouco melhor. Ele permaneceu na Transilvânia até a primavera de 1286 e conseguiu saquear as cidades de Regin, Brasov e Bistrita. Mas, como Talabuga, Nogai não conseguiu capturar nenhum castelo ou cidade importante. Depois de vencer as tropas de Talabuga, o rei Ladislaus marchou para enfrentar o exército de Nogai. No entanto, quando o rei alcançou Nogai, as tropas húngaras e romenas locais lideradas por Roland Bursa já haviam destruído a maior parte do exército mongol. Ladislaus só precisou perseguir os restos do exército de Nogai enquanto ele se retirava ferido. A segunda invasão mongol da Hungria de 1285 contrasta fortemente com a primeira em 1241. Apesar de sérias baixas civis em algumas regiões, os húngaros derrotaram completamente os mongóis e os líderes mongóis tiveram sorte de escapar com suas vidas. As reformas realizadas em todo o reino da Hungria possibilitaram essa vitória decisiva sobre a invasão. Fortes castelos impediram o progresso dos dois exércitos mongóis e negaram-lhes saque. De fato, a fome tanto quanto o poder militar dos húngaros incapacitou Nogai Khans. A adoção de armaduras ocidentais e o uso de cavalaria pesada deram aos húngaros uma vantagem importante na campanha. Nunca mais os mongóis lançariam uma grande invasão à Hungria ou mesmo à Europa Central em geral. Os resultados da segunda invasão mongol da Hungria são um importante lembrete de que as lições aprendidas com uma grande derrota podem criar a oportunidade para reforma, recuperação e vitória futura. De fato, no futuro, um exército húngaro invadiria o território mongol e, finalmente, tomaria a Moldávia da Horda Dourada. 1287. A Horda Dourada Mongol lança uma grande campanha contra o Reino da Polônia. Esta seria a terceira vez que um exército mongol invadiria o país. Os poloneses sabiam bem que estavam enfrentando um oponente formidável. Comandado por dois líderes militares capazes e experientes, Nogai Khan e Talabuga Khan, o exército da Horda Dourada se dividiu e entrou na Polônia por dois pontos de ataque. Para muitos poloneses, a única opção era se refugiar nas fortalezas do país. Porém, o Duque Leszek, o Negro, reuniu um exército e confrontou a Horda Dourada. Enquanto isso, Leszek pediria ajuda ao seu vizinho, o rei da Hungria. Responderia, e logo uma força coalizão polaco-húngara se posicionaria contra os mongóis, reforçada pelo corajoso comandante húngaro, George de Sovar. Hoje, no História Real das Cruzadas, onde não fazemos apenas história das cruzadas, vamos mergulhar em mais uma campanha fascinante na história das monumentais invasões mongóis, a terceira invasão mongol da Polônia. Em Talabuca, um descendente de Genghis Khan, tornou-se Khan da Horda Dourada Mongol, um dos estados sucessores a surgir após a desintegração do original Império Mongol. Talabuca era essencialmente o herdeiro legítimo do trono, representando o ramo sênior da linhagem de seu bisavô, Batu Khan.
Talabuca governou ao lado de seus parentes, o general Nogai Khan, que durante sua vida atuou como uma espécie de fazedor de reis na Horda Dourada. Recentemente, em 1285, Nogai e Talabuca lideraram a segunda invasão mongol da Hungria, que resultou em derrota para a Horda Dourada. No entanto, os dois decidiram atacar novamente a Europa, desta vez visando o Reino da Polônia, de acordo com James Chambers, para impedir que os poloneses apoiassem os barões húngaros. Em novembro de 1287, Nogai ordenou que seus vassalos rutenos preparassem exércitos para uma expedição à Polônia, enquanto ele e Talabuca reuniam suas cavalarias. Como resultado, Nogai e Talabuca marcharam à frente de uma grande força de invasão, composta por cerca de 30.000, composta por cavalaria mongol e turca, bem como alguns auxiliares rutenos. O próprio Nogai elaborou o plano de ataque. Como em sua invasão anterior à Polônia, em 1259, o exército da Horda Dourada foi dividido em dois. Uma força de cavalaria com cerca de 20.000 homens, incluindo algumas tropas rutenas, foi liderada por Talabuga Khan e se dirigiria para Sandomierz e o norte da Polônia. Simultaneamente, Nogai Khan lideraria 10.000 cavaleiros, compostos inteiramente por mongóis e turcos, em direção a Cracóvia. A invasão relâmpago de duas frentes visava impedir que os poloneses montassem uma defesa eficaz. Depois de saquearem seus alvos e conquistarem Sandomierz, os exércitos deveriam se encontrar ao norte de Cracóvia. A partir daí, eles saqueariam Kielce, Jędrzejów, Mieszów e finalmente Cracóvia. Após a completa devastação da Polônia, o exército mongol combinado recuaria para o território da Horda Dourada. Os mongóis surpreenderam de fato. O primeiro príncipe polonês a marchar contra os mongóis foi Leszek, segundo negro, alto-duque da Polônia, descrito como rei da Polônia pelo historiador William Urban. Na época, a monarquia polonesa estava passando por um período de fragmentação, mas de acordo com Urban, Leszek havia restaurado o reino e se tornado rei. Leszek era um governante talentoso e comandante militar. Ele derrotou os Rus em batalha e em 1282 esmagou os prussianos sudovianos durante as Cruzadas do Norte. Com aliados húngaros e cumanos, ele capturou Cracóvia em 1285. Agora, durante a terceira invasão mongol, ele conseguiu reunir um exército de até 15.000 homens, embora no final das contas, os historiadores não tenham certeza do tamanho deste contingente. Apesar do sucesso como guerreiro, a vida matrimonial de Leszek foi menos frutífera. Sua esposa, Gryfina de Halleck, nunca concebeu um filho. Em 1271, ela fugiu para Cracóvia e acusou publicamente Leszek de impotência, alegando que o casamento jamais foi consumado. Isso causou grande escândalo, mas em 1275, com a intervenção de outros membros da nobreza polonesa, o casal se reconciliou. Leszek procurou tratamento com o famoso médico Mikuláš de Cracóvia. A cura do médico incluía comer sapos e cobras. No entanto, Leszek e Gryfina nunca tiveram filhos, o que, de acordo com os anais da Polônia, causou uma grande abominação para o país. Assim como os húngaros, os poloneses haviam aprimorado várias fortificações em seu reino até 1280. Kraków agora possuía uma cidadela de pedra robusta com suas próprias catapultas de defesa. Por outro lado, nas duas primeiras invasões mongóis à Polônia, as muralhas de Cracóvia eram de madeira. Em 7 de dezembro de 1287, o exército de Talabuca partiu de Volodymyr. Evitando Lublin, eles tentaram atravessar o Vístula perto de Zawikost. Para a irritação de Talabuca, o rio não estava congelado, então ele teve que marchar para o sul em busca de uma travessia. Depois de atravessar o rio, os mongóis cercaram Sandomierz, mas as defesas e a guarnição da cidade se mostraram muito fortes. Ataque repelido, Talabuca encerrou o cerco.
ele enviou forças de invasão para o campo. Em 20 de dezembro, a coluna principal do exército de Talabuca, perto das montanhas da Santa Cruz, encontrou uma força polonesa de até 15.000 soldados, segundo as estimativas mais altas. A força polonesa era liderada pelo Duque Leszek II o Negro. Assim começou a Batalha de Lagov. O exército do Duque Leszek triunfou e Talabuca foi derrotado. Ao chegar em Kels, Talabuca iniciou uma retirada. Em janeiro de 1288, os mongóis chegaram a Lviv e montaram acampamento. Enquanto isso, Leszek marchou com seu exército para Cracóvia a fim de preparar as defesas da capital. Enquanto isso, as forças de Nogai Khan, a divisão sul do exército da Horda Dourada, entraram na Polônia na véspera de Natal, 1287. Eles cercaram Cracóvia. As fortificações de pedra da cidade resistiram, então Nogai Khan tentou um assalto. E isso se provou ser um desastre. Os poloneses causaram sérias baixas nos mongóis, que perderam vários comandantes importantes. Frustrado, Nogai Khan mudou de tática. Ele levantou o cerco e, em vez disso, dispersou suas forças para saquear o campo ao norte e ao sul de Cracóvia. Mongóis e turcos saquearam as aldeias. Isso resultou em várias escaramuças entre as forças polonesas locais e os pequenos grupos de saque mongóis. Enquanto isso, as tropas de Nogai sitiaram as cidades de Podolinac e Stary Sanch. Após o fim do cerco a Cracóvia, o Duque Lezik, sua esposa e alguns cavaleiros partiram para a Hungria em busca de ajuda do rei Ladislau IV. Os húngaros, que haviam derrotado os mongóis 2 anos antes, eram uma boa escolha de aliança contra a Horda Dourada. Os mongóis devastaram Podolinac e lutaram contra as forças polonesas locais. No entanto, eles falharam em capturar Stary Sonch, que tinha fortes muralhas e uma guarnição capaz. Enquanto isso, o rei Ladislaus da Hungria enviou uma força sob o comando do nobre Jorge de Sovar para marchar em auxílio à Polônia. No caminho, as tropas de Jorge se juntaram às forças polonesas locais para formar um exército coalizão húngaro-polonês. Jorge conseguiu surpreender uma força mongol de cerca de 1.000 perto de Stary Sonch. Os mongóis foram pegos completamente de surpresa e aniquilados. Seu comandante morreu durante a luta. A Batalha de Stary Sonch provou ser o último grande confronto da campanha. O Duque Lezik uniu seu exército às forças de Jorge de Sovar. O plano era então desferir um golpe decisivo nos mongóis. No entanto, Nogai Khan reconheceu que sua situação estava ruindo e ordenou uma retirada imediata com a maior parte de seu exército ainda intacta. Nogai estava de volta à Rutênia em janeiro ou fevereiro de 1288. A terceira invasão mongol da Polônia foi muito diferente das 2 invasões anteriores, mas bastante semelhante ao fiasco de 1285, 86 na Hungria. Os mongóis falharam em tomar quaisquer cidades ou castelos importantes e sofreram sérias perdas em campo contra as forças polonesas e húngaras. Assim como na Hungria, as fortificações aprimoradas da Polônia foram eficazes. De acordo com o historiador James Chambers, na maioria dos casos, as únicas cidades ou castelos saqueados foram aqueles enganados a abrir seus portões após promessas de anistia feitas pelos auxiliares rutenos. Além disso, a rivalidade entre Nogai e Talabuca prejudicou a cooperação deles. Por outro lado, a cooperação entre as forças polonesas e húngaras permitiu que eles desferissem um contra-ataque eficaz que convenceu Nogai a recuar. Apesar do fracasso da invasão, a Polônia sofreu danos consideráveis. Os mongóis poderiam ter alcançado seus objetivos se Nogai e Talabuca tivessem cooperado de forma mais eficaz. Foi uma vitória apertada, mas inegavelmente uma grande vitória para a Polônia e a Hungria.
Em fevereiro de 1288, o duque Lezic demonstrou gratidão a George de Salvar, concedendo-lhe uma vila na Polônia. Enquanto isso, dentro de alguns anos, Nogai e Talabuca estariam envolvidos em uma guerra civil um contra o outro, o que, em retrospectiva, ajuda a explicar ainda mais a má execução da terceira invasão mongol à Polônia. Os mongóis poderiam ter tomado a Europa? Os mongóis certamente eram conquistadores de classe mundial. No século XIII, eles governaram o maior império terrestre contíguo da história. É comum ouvir que apenas a morte do grande Khan impediu os mongóis de tomar toda a Europa. A ideia aqui é que os mongóis estavam a caminho de conquistar a Europa, mas então abandonaram este projeto para voltar correndo para casa e lutar entre si sobre quem seria o próximo governante do Império Mongol. Mas os mongóis realmente poderiam ter subjugado a Europa cristã latina? Ou a Europa cristã teria montado uma defesa eficaz? Sabemos que o Papa estava convocando uma cruzada contra os mongóis, uma campanha mongol em grande escala no coração da Europa teria provocado a materialização desta cruzada? Qual teria sido o resultado? Hoje, na história real das cruzadas, vamos examinar a questão: o que teria acontecido se os mongóis tentassem conquistar a Europa? O cineasta James Chambers encerra seu aclamado livro O Cavaleiro do Diabo com o seguinte parágrafo: as campanhas dos exércitos mongóis foram as últimas e as mais destrutivas na longa linha de invasões nômades da estepe. Em pouco mais de 50 anos, eles conquistaram metade do mundo conhecido, e foi apenas a aderência às tradições tribais e a rivalidade de seus príncipes que lhes negou o resto. A Europa Ocidental e o Islã não foram salvos fora das muralhas de Cracóvia e no campo de Ain-Jalut. Eles foram salvos antes, quando os exércitos mongóis pararam em seu momento de triunfo. Se Ogedei e Manchu não tivessem morrido quando morreram, o maior império que o mundo já conheceu teria sido limitado no oeste, não pelos Cárpatos e o Eufrates, mas pelo Oceano Atlântico. James Chambers não era um historiador treinado. Ele era roteirista e trabalhava na produção de filmes, mas seus comentários refletem o sentimento popular sobre as fascinantes invasões mongóis. Em 1241, os mongóis, liderados pelo neto de Genghis Khan, Batu, e pelo grande general Subutai, invadiram a Polônia e a Hungria. Um exército mongol derrotou os poloneses na Batalha de Legnica, enquanto Batu e Subutai derrotaram os húngaros na Batalha de Marri. No entanto, essas vitórias não foram fáceis. Os mongóis tiveram muitas perdas. Subutai, o cérebro por trás das vitórias do próprio Genghis Khan, quase foi derrotado pelos húngaros em Marri. Depois de superar seus inimigos no campo de batalha, os mongóis então ficaram atolados em uma série de cercos custosos e improdutivos contra castelos regionais. Ataques de guerrilha por locais também criaram problemas enquanto os mongóis tentavam subjugar o campo. Então, enquanto os mongóis venceram no campo de batalha e devastaram o campo desprotegido, eles falharam em sua maioria em superar as posições fortificadas e nunca quebraram completamente a resistência local. No ano seguinte, 1242, os mongóis se retiraram completamente da Hungria e da Polônia. O motivo dessa impressionante retirada dos mongóis há muito fascina os estudantes de história. Por que, após vencer tantas vitórias espetaculares, os mongóis simplesmente partiram? James Chambers, na citação inicial, ecoa a longa explicação popular, a morte do grande Khan. Em dezembro de 1241, Ogedai Khan, governante do Império Mongol, morreu enquanto a campanha europeia de Subutai e Batu estava em andamento. Certamente Batu, neto de Genghis Khan, estava ansioso para voltar ao coração da Mongólia para reivindicar sua participação na próxima luta pelo trono. Os historiadores não têm tanta certeza sobre isso. A noção de que a morte de Ogedei provocou a retirada vem de um cronista ocidental, Giovanni Carpini, que afirmou que Deus causou a morte do grande Khan
para poupar a cristandade do poder mongol. Um importante cronista do acampamento mongol, Rashid ad-Din, um alto ministro e historiador do Ilkhanato mongol, afirma especificamente que Batu desconhecia a morte de Ogedei quando abandonou a Hungria. Rashid afirma que Batu partiu para reprimir uma rebelião cumã e por sentir que havia alcançado seus objetivos na Hungria e Polônia. Entre os dois cronistas, Rashid provavelmente é a fonte mais confiável. Além disso, pode ter sido fisicamente impossível para um mensageiro mongol alcançar Batu a tempo. Ogedei morreu em dezembro de 1241. Batu recuou no início de 1242. Carpini afirmou que levou 5 meses para viajar da Mongólia a Kiev, uma viagem bem mais curta. Parece impossível que um mensageiro da Mongólia, ciente da morte de Ogedei, alcançasse Batu e Subutai antes da decisão de abandonar a Hungria. Mas até mesmo a explicação de Rashid exige algum escrutínio. Comandantes vitoriosos que, no entanto, não conseguem submeter uma região, costumam afirmar que completaram sua missão ao se retirarem sem alcançar uma conquista real. Devemos considerar a árdua experiência da campanha de 1241. Os mongóis venceram várias batalhas, mas sofreram muitas baixas e enfrentaram meses de campanha difícil em terrenos acidentados, pontilhados de castelos obstinados. De fato, os mongóis estavam tão perto da derrota durante a Batalha de Marri que Batu queria recuar e teve que ser tranquilizado pelo general Subutai. Além disso, os mongóis podem ter se preocupado com a chegada de reforços do oeste. Um dos comandantes de Batu, Baidar, teve que recuar diante do avanço de um exército ocidental liderado pelo rei Venceslas da Boêmia durante a campanha polonesa. Considerando as primeiras invasões mongóis na Polônia e Hungria de forma mais ampla, a decisão de retirada é mais compreensível. Ficamos com a pergunta: teria sido possível para Subutai e Batu avançarem para o oeste? Apesar de suas vitórias em Mory e Lagniza, sua campanha basicamente havia se atolado? Às vezes se ouve que a campanha Hungria-Polônia nunca visou conquistar território. Foi simplesmente uma expedição de invasão. Isso é possível, mas para testar essa explicação, pergunte a si mesmo: e se a campanha tivesse sido mais fácil? E se os mongóis tivessem encontrado populações submissas em vez de uma resistência feroz? E se eles tivessem senhores locais dispostos a se submeterem como vassalos mongóis? Batu e Subutai teriam recusado, insistindo que estavam lá apenas para saquear, não para conquistar. As invasões da Guerra Medieval tinham diversos objetivos. Saquear era geralmente um objetivo, mas uma invasão também servia para sondar. Um comandante geralmente aproveitaria a oportunidade de conquistar se ela se apresentasse. Famosamente, a conquista árabe da Espanha supostamente era apenas um grande ataque inicialmente, mas então o comandante árabe acabou derrotando o rei visigodo e a conquista da Espanha de repente se tornou uma realidade. Devemos admitir que se os mongóis tivessem conquistado a Hungria e a Polônia, provavelmente o teriam feito. O historiador Peter Jackson afirma: não há dúvida de que os mongóis imaginavam mais conquistas. Essa era a missão confiada a eles pelo céu. Mesmo considerando tudo isso, permanecemos ignorantes sobre a mentalidade de Batu e Subutai. Não podemos responder firmemente porque os mongóis se retiraram em 1242. É crucial reconhecer as falhas nas explicações populares e considerar que os mongóis podem não ter conseguido controlar o território de forma eficaz. Ganhar batalhas nem sempre significa ganhar guerras. Agora vamos nos entregar a um pouco de história especulativa. Vamos imaginar que Batu e Subutai conseguiram continuar sua invasão do Ocidente. Eles avançam profundamente na Europa, possivelmente até a França. O que acontece? Eles vencem? Eles conquistam a Europa para o Império Mongol? Para uma resposta realista, devemos considerar os problemas enfrentados pelos mongóis na Hungria e na Polônia. Esses problemas só teriam aumentado na Europa Ocidental. A Hungria tinha vastas pastagens mais adequadas para a cavalaria mongol, mas o território mais a oeste
era geralmente mais acidentado e florestado. Além disso, quanto mais para o oeste os mongóis marchavam, mais castelos de pedra eles encontravam, em posições altas e bem defendidas. Com o alongamento das linhas de suprimento, os mongóis enfrentavam crescente dificuldade em obter saques suficientes. Áreas indefesas são um alvo fácil para os rápidos cavaleiros mongóis, mas os castelos de pedra permitem que as forças locais resistam e protejam provisões e camponeses. A logística é o fator limitante mais crucial em uma invasão mongol total na Europa. Os mongóis dependem de grandes forças de arqueiros a cavalo e precisam de vastas pastagens para fornecer pasto adequado. A escassez de pastagens a oeste da Hungria impõe enormes dificuldades ao nosso exército mongol invasor. A falta de estradas pavimentadas quebra as linhas de abastecimento e proíbe o transporte de equipamentos de cerco por grandes distâncias. O abastecimento do exército por pilhagem é restrito na Europa, pois, ao contrário da China, está repleta de castelos de pedra fortes e poderosos, alguns posicionados de tal forma que não podem ser reduzidos por equipamentos de cerco. É certo que os mongóis passaram fome durante a segunda invasão à Hungria em 1285 a 1286, justamente porque nessa época a Hungria havia construído muito mais fortificações de pedra do que existiam na primeira invasão mongol. Este problema só se agrava para o nosso exército mongol tentando invadir o coração da Europa. Consideremos também a reação dos próprios governantes europeus. Historicamente, em julho de 1241, o Papa Gregório IX proclamou uma cruzada contra os mongóis, que estavam no auge de seu triunfo invadindo os arredores da Áustria. Na época, a implementação da cruzada foi dificultada devido ao conflito entre o Papa e o Sacro Imperador Romano Frederico II. Porém, se os mongóis invadissem o Sacro Império Romano e ameaçassem a França, podemos imaginar que até o impiedoso Frederico II teria pausado suas brigas com o Papa para se unir a uma causa comum de proteger seu território. Porém, há outros dois governantes na cristandade que merecem muito mais nossa atenção. No início dos anos 1240, o Reino da França era de longe o domínio mais rico e poderoso na cristandade latina. Também era governado por um rei notável, Luís IX, um cristão devoto comprometido com as cruzadas. Luís era conhecido por respeitar os direitos dos outros monarcas e por sua dedicação à justiça. Tal era a sua reputação que governantes de toda a cristandade o chamavam para resolver disputas. Dado o que sabemos sobre Luís, é bastante possível que ele teria se tornado o ponto de encontro para uma cruzada contra um exército mongol invasor. Também devemos olhar para outro rei, Fernando III de Leão Castela, primo de Luís, que compartilhava uma atitude semelhante sobre as cruzadas e uma devoção à defesa da cristandade. Como o governante mais poderoso da Espanha, Fernando passou a maior parte de seu reinado em cruzadas contra os mouros de Al-Andalus. Mas diante de uma invasão mongol na França, podemos imaginar Fernando atendendo ao chamado e se juntando ao seu primo para defender a cristandade. Luís e Fernando governavam domínios mais ricos que a Hungria ou a Polônia na época, com exércitos maiores e melhor equipados. Ambos também eram muito respeitados em toda a Europa por sua imparcialidade e adesão aos ideais da realeza cristã. Dada uma crise tão grande quanto uma invasão mongol total do Ocidente, é razoável imaginar Luís e Fernando se tornando os líderes focais de um grande exército cruzado que atrairia contingentes de toda a Europa. É curioso que esses dois monarcas reinavam quando uma invasão mongol na Europa Ocidental era mais provável. Luís e Fernando seriam os homens perfeitos para brilhar nessa ocasião. Dado a vantagem de jogar em casa da força cruzada de Luís e Fernando, o exército reunido ao redor deles seria um sério obstáculo para os mongóis. Já delineamos os problemas que a força de invasão mongol provavelmente teria enfrentado. Com um exército cruzado bem equipado em operação,
há uma boa chance de um general tão sábio quanto Subutai ordenar uma retirada. Lembre-se da retirada de Baidar antes do avanço de Wenceslaus da Boêmia na Polônia. Os mongóis viajavam muito mais rápido que um exército europeu, então provavelmente nunca encontrariam a cruzada de Luís e Fernando. Subutai e Batu provavelmente causarão grandes danos ao invadir áreas indefesas durante a retirada. Porém, a Europa é defendida com êxito, os mongóis são repelidos. No caso de os mongóis realmente encontrarem Luís e Fernando em batalha, quase tudo pode acontecer. Tanto uma vitória cristã quanto uma mongol são possíveis, mas os mongóis já estão enfraquecidos pelas dificuldades anteriores, enquanto os cruzados provavelmente estão bem abastecidos e posicionados. Como já discutimos, é improvável que um exército mongol chegue tão longe ou escolha ir tão longe. Ao considerar a possibilidade, devemos aceitar que estamos olhando para um exército mongol, faminto e mal abastecido, enfrentando um exército ocidental, bem alimentado e bem abastecido. Este exército ocidental está mais bem armado e equipado do que os enfrentados pelos mongóis em Mai e Legnica. O exército cristão provavelmente possui um número considerável de besteiros, capazes de contra-atacar os arqueiros mongóis a cavalo. Além disso, os mongóis encaram cavaleiros muito melhor armados do que os enfrentados na Hungria ou Polônia. Muito bem poderíamos estar olhando para uma vitória decisiva da coalizão europeia. Enfim, a parte final do vídeo é apenas especulação, mas nos ajuda a lidar com algumas das questões sobre a ideia de uma conquista mongol da Europa. A parte anterior deste vídeo é mais útil, analisando o curso das reais campanhas mongóis na Europa, as primeiras invasões da Hungria e Polônia. Ao examinar honestamente essas campanhas, faz mais sentido entender por que os mongóis nunca conquistaram a Europa. Apesar dos sucessos no campo de batalha, essas campanhas mostram que tal conquista provavelmente era impossível. Os cruzados já formaram uma aliança com os mongóis contra algum de seus vários inimigos sarracenos? Neste vídeo responderemos a essa questão. No século XIII, os mongóis conquistaram grande parte do coração do mundo muçulmano, capturando a Pérsia, a Mesopotâmia e a Anatólia. Não é de se admirar que muitos na cristandade latina contemplassem operações conjuntas entre os europeus ocidentais e os mongóis contra os poderes sarracenos. São Luís IX da França passou o início da década de 1250 nos Estados Cruzados em Outremer, governando de fato a região, e melhorou os castelos e o estabelecimento militar. Durante esse tempo, Luís iniciou negociações com o Grande Khan, governante do Império Mongol. Luís propôs uma aliança entre ele e o Khan para atacar os poderes muçulmanos da Síria e do Egito. Luís expressou os ideais espirituais da cruzada ao Grande Khan, mas esses conceitos eram basicamente ininteligíveis para os mongóis, que lutavam não por ideais religiosos, mas por puro poder. O objetivo final dos mongóis era, de fato, a conquista total do mundo. O Khan considerava o rei Luís um líder insignificante de um pequeno reino, que, no fim, seria absorvido pelo Império Mongol. Em sua resposta a Luís, o Khan ousadamente exigiu que ele se rendesse à França e enviasse um tributo anual aos mongóis. Luís zombou da proposta absurda e as negociações não levaram a lugar nenhum. No entanto, a Armênia cristã e Antioquia ofereceram tributo ao Khan, e sob o general mongol Kitpuk-Ka, um historiador cristão, juntou-se a uma invasão da Síria. Em outro vídeo discutiremos este episódio detalhadamente, pois ele merece seu próprio tratamento completo. Em 1271, o príncipe Edward da Inglaterra chegou a Acre à frente de uma pequena força de cerca de 1000 tropas, começando assim a pequena campanha conhecida como a Nona Cruzada. Edward, ao avaliar suas opções contra os mamelucos, enviou uma embaixada ao governante mongol Abaga Khan da Pérsia. Abaga respondeu positivamente ao pedido de Edward. Após discutir o assunto, decidimos por nossa conta enviar para o seu auxílio Samagar, o líder de uma poderosa força.
Assim, quando discutirem entre si os outros planos envolvendo o mencionado Samagar, certifiquem-se de fazer acordos explícitos quanto ao mês e dia exatos em que irão enfrentar o inimigo. Edward liderou um ataque à cidade Mamluk de Kakun, enquanto os mongóis devastavam as terras próximas a Alepo. No entanto, problemas internos dentro do estado mongol desviaram a atenção de Abaga do território Mamluk e suas tropas se retiraram. Edward não tinha recursos para uma grande campanha contra as forças massivas do sultanato Mamluk, mas seus esforços resultaram em um tratado de paz de 10 anos entre os Estados Cruzados e os Mamluks. Em suma, o que discutimos representa a maior parte do que poderia ser descrito como uma aliança cruzado-mongol. De volta à cristandade latina, alguns teóricos discutindo possíveis estratégias para futuras cruzadas continuariam a considerar a ideia de um esforço conjunto dos mundos cristão latino e mongol, mas tal planejamento nunca resultou em qualquer empreendimento militar substancial.